Bom, em primeiro lugar eu quero só contar uma história rapidinho, né? Porque a gente é do país do Paulo Freire, do SRB, do Anísio Teixeira, mas ao sermos recepcionados aqui na UERJ, eu e os demais concursados, a gente foi recebido num evento que é tradicional aqui na UERJ, quem é da UERJ sabe, né? Que é o Ambientes. E dentro desse evento, nesse ano, eu não sei como foram os outros anos, mas conta-se que tradicionalmente acontece isso. A primeira fala foi de uma senhora do setor de inovação aqui da universidade, e a fala dela era uma fala, já me parece, acostumada há muito tempo em pensar parcerias público-privadas. Foi um discurso praticamente todo sobre a questão das patentes e de como a gente tem que se acostumar e se ambientar com esse novo paradigma universitário, onde a UERJ deveria ser mais flexível em relação às demandas empresariais e tudo isso, né? E quando alguns de nós insatisfeitos perguntaram e se rebelaram diante dessa fala, pareceu que a maioria da plateia, inclusive de ingressantes na universidade, estava concordando, e parecia afim a essa fala. Então foi uma coisa um pouco desestabilizadora para nós, assim. Eu estou falando isso porque eu até gostaria que ela estivesse presente aqui, não tem problema nenhum em discutir com ela isso, mas me parece sintomático, né? E quando uma senhora da inovação, do setor de inovação da universidade, me responde dizendo que, mas eu faço essa fala há 20 anos. Como assim você é do setor de inovação? Você está fazendo essa fala há 20 anos, é uma palavra horrorosa. Não colou até hoje. Aí, bom, estranho, mas serve pra gente pensar o que está acontecendo. Quer dizer, então há 20 anos essa fala está acontecendo aqui dentro, não é algo novo, né? Então, na verdade, isso que a gente está chamando de crise, né? Mais do que nunca a gente percebe como projeto de Estado, né? A gente sabe disso, a gente sabe que é isso que está acontecendo. E as formas de luta são várias, né? A gente está se reunindo aqui para pensar justamente formas de resistência e revide, talvez, né? Talvez mais revide do que resistência nesse momento, seja necessário, né? A gente tem pensado nisso. Rafael Zaco, amigo nosso, veio com essa ideia outro dia e eu comprei a ideia. Acho que a gente tem que começar a pensar em revidar, né? Como a Camila disse, talvez seja de se pensar numa proposta insurrecional, mais do que ficar investindo em formas tradicionais de revolução. Por outro lado, né, me parece que a gente às vezes incorre num erro um pouco naif como categoria e como ser humano, de achar que essas formas tradicionais de luta já estão muito embotadas e que a gente deve se afastar delas, né? Sintoma disso é o esvaziamento das nossas assembleias, né, quer dizer, dos nossos encontros que já fazem parte de um certo ritual das categorias e tal. Então, o que eu gostaria de pensar é justamente, né, partindo dessa historinha tragicômica aqui, né, nesse começo de UERJ, como, né, ao mesmo tempo em que a gente reinventa as possibilidades de ação, e aí um alargamento das possibilidades passa por aí, quer dizer, conseguir se reinventar, né, como agente político, né, e como artista também, e ao mesmo tempo como revalorar ou como retrabalhar e não descartar as possibilidades de sempre, quer dizer, a relação com as representações partidárias. Quer dizer, a gente sabe de uma crise de representação, mas ao mesmo tempo seria ingenuidade achar que a gente pode se afastar totalmente delas, né? Quer dizer, como é que fica isso assim na cabeça de vocês? Né? Eu achei interessante, até profunda, a reflexão que foi feita sobre os vínculos entre arte política, né, e ética e estética, mas eu queria também que a gente pensasse na prática essas relações entre as formas tradicionais, digamos assim, de ação política, né, onde a gente teria que dialogar aí com as organizações sociais, com os partidos, com as representações sindicais e ao mesmo tempo criar novos meios de ação diante desse cenário que, enfim, vem se construindo, mas que é sempre novo também. Quer dizer, a gente está sempre surpreendido por uma situação nova e isso confunde a nossa capacidade de ação. Está todo mundo muito cansado, né? Para que a gente revigore as nossas forças, é preciso de algum modo reinventar as duas formas de ação, me parece. É sempre percebido que há uma revolução
dos conteúdos. Assim, como gestor da Casa França Brasil por um ano, eu percebi que os conteúdos são revolucionários. Não é a estratégia de comunicação, nem de marketing, porque a gente não tinha nada disso, né? E a gente fazia todas as exposições, os eventos, as palestras com grande público, com públicos de, sei lá, 25 mil pessoas em menos de um mês, numa exposição que não teve mídia. Então há uma revolução dos conteúdos. E eu prefiro hoje pensar em me aproximar dessa revolução dos conteúdos. Eu não estou dizendo isso comparando a uma insurgência que eu acho que nós precisamos fazer a cada dia. Essa insurgência, eu sou muito a favor, né, dessa insurgência diária mesmo. Não sei como, não sei de que modo a gente faz aqui. A gente participei de vários, desde que entrei na UERJ, de várias reuniões, de várias manifestações. Numa época a gente encheu as janelas de plástico preto como protesto, e a universidade toda se envolveu. E também acho que tem um dado positivo: eu nunca vi a UERJ tão unida, porque antes, nas greves, você tinha os setores que não aderiam à greve. Direito não aderia, engenharia não aderia. A gente já sabia, ninguém esperava que a faculdade de engenharia, por exemplo, parasse totalmente. E com essas condições horrorosas, toda a UERJ parou, né? Então, eu acho que isso, por isso que eu estou falando do estabelecimento de um campo. Nós não podemos virar inimigos entre a gente, porque na verdade esse campo apareceu. A UERJ hoje está unida frente àquilo, e de certa maneira um reitor diz: não vou abrir, ele está enfrentando também, né? E eu nunca tinha tido esse espelhamento. A crise de representatividade, ela é imensa. Eu tenho super desconfianças de partidarizações, por experiências próprias, né? As secretarias de cultura hoje, elas são literalmente aparelhadas por partidos. E os cargos que deveriam estar entre nós, que somos da área e precisamos lutar por isso, não há como se pensar uma popularização das áreas do conhecimento. Eu não acredito nisso. Quer dizer, você da literatura não pode ser substituído por alguém que não é da literatura. Você tem que ser substituído por alguém da literatura. E hoje o que acontece nas secretarias de cultura é isso: uma substituição, vou dizer um caso verídico. Uma museóloga foi substituída por um professor de educação física. E aí, né? Quer dizer, isto chama-se partidarização da cultura. Nós vivemos isso, né? Vivemos isso agora, nesse momento. Se você for abrir o Diário Oficial e buscar as exonerações, você vai ver. Eu acho que muito dessa crise de representação está diretamente relacionada, como até tentei um pouco expor na minha apresentação, com essa separação entre um âmbito que seria um âmbito daqueles que podem exercer a atividade política, porque eu acho que a política ela é diferente isso também a gente se encontra nos clássicos, né? De outros setores, onde obviamente a especialidade ela deve ser levada em conta, né? Você é especialista numa área, né? Mas já a política, ela de certa forma, ela diz respeito a todos nós, né? E quando a gente separa, né? Uns são os gestores e os outros são aqueles que meramente a participação política se reduz, né? De 2 em 2 anos ir lá votar, né? Apertar um botãozinho. Isso reproduz essa separação, esse dualismo entre mente e corpo, né? Aqueles que decidem, né? E aqueles que meramente a turba que meramente segue, né? No máximo, na melhor das hipóteses, quando lhes é permitido, elege um representante, né? E obviamente que a situação que a gente vive hoje de falência dessas formas tradicionais, ela está diretamente relacionada à chegada de um projeto político que era um projeto político de esquerda, que se identificava como um projeto político de esquerda ao poder, né, e que tantos, né, alimentaram essa esperança de que faria alguma diferença, né, e que reproduziu, isso é um fato,
né, reproduziu políticas econômicas neoliberais. Os cortes na educação não começaram agora com o Temer. É uma ilusão pensar isso. A gente não pode deixar de lado tudo que esses 14 anos de um governo que se propagandeava um governo de esquerda, mas que ao chegar ao poder reproduziu uma política de conciliação de classes, né, e uma política onde foi aprovada inclusive a lei antiterrorista. Então, assim, uma política também de criminalização dos próprios movimentos sociais. Então, essa decepção com a chegada pela via institucional, a via da representação ao poder e a reprodução, né, tudo aquilo que os anarquistas historicamente falavam, né? Olha, vocês vão chegar lá e vocês vão fazer exatamente o mesmo que vocês estão criticando. Aí parece que foi exatamente isso que se viu acontecer na prática, né? E o efeito disso é uma decepção muito grande com a possibilidade da via institucional significar uma outra coisa. Por isso, a busca, né, de novos meios de ação. E aí eu acho que o campo que se identifica como um campo de esquerda tem que fazer uma crítica a si mesmo, não colocar só no outro, né, quando a gente vê as assembleias, como você mencionou, esvaziadas, né? O que a própria esquerda, o próprio campo que se identifica como esquerda tem feito que esvazia essas assembleias, né? Para que se possa agora se repensar uma nova maneira de fazer as coisas, né? Então, eu não quero também ficar só falando, quando a gente fala, então o que tem de possibilidade, né? Não quero ficar aqui só relembrando, né? Puxando a brasa para minha sardinha, né? O que aconteceu em 2013, né? Mas, de fato, as mobilizações que têm gerado consequências mais positivas são as mobilizações que fogem um pouco dessas vias tradicionais. A gente pode falar não só de 2013, mas da greve dos garis, né, que foi uma greve tocada independente da direção do sindicato, contrária à direção do sindicato, né, as ocupações estudantis, né, que conseguiram, pelo menos por um tempo, né, barrar, né, o projeto em São Paulo de fechamento das escolas, porque era um âmbito do inesperado. É esse inesperado que eu tentei trazer um pouco aqui, né, a potência desse inesperado, né, da busca pelo imprevisível, né, que eu acho que nesse momento político a gente tem como trabalhar, e trabalhar a organização de baixo para cima, né? Os grupos que se organizam nos seus cursos. Essa greve está começando, eu pelo menos pude ver nessa semana aqui na UERJ, todos os cursos se reunindo, várias assembleias setoriais, né? Porque isso aqui é uma política, uma organização política que é realmente orgânica, né? Porque justamente ela está enraizada, né? Ela não vem simplesmente, né, de cima, né? Mas, enfim, eu acho que é investir nisso, é isso que eu acredito, e defendo muito essa ideia do revide. Eu gosto mais de falar em autodefesa do que em revide, né? Porque é um revide, mas é um revide se defendendo, né? Uma espécie de direito à autodefesa, a gente poderia até falar. E concordo com você que não se trata de um problema de concorrência, né? Porque se a gente for argumentar por aí, quer dizer, é óbvio que a gente pode se tornar competitivo no mercado. A UERJ é maravilhosa, se a gente for pensar do ponto de vista do mercado privado de educação, né, nós poderíamos nos tornar competitivos, né? Não é uma questão de princípio mesmo, né? Barrar a privatização da educação, a colocação da educação nesse lugar de uma mercadoria, né? Então acho que o argumento ele tem que ser muito mais por aí do que numa questão de não vamos ter concorrência, né? E infelizmente essa parceria público-privada, que a gente sabe que é uma privatização velada, ela se demonstra até mesmo em projetos de extensão, né, que eu acho um absurdo isso, mas a gente vê projetos de extensão aqui nessa universidade. Eu sei porque fui avaliadora de UERJ Sem Muros algumas vezes, onde na verdade aquilo não é um projeto de extensão. Eu peço até desculpa se tiver alguém aqui que faz parte desses projetos, mas não é um projeto de extensão. Parceria com uma empresa para fornecimento de mão de obra barata não é extensão universitária. Além disso, vem também uma demanda por eventos de mercado, né? Eventos de puro entretenimento do mercado. E ao mesmo tempo a gente tem também, obviamente,
uma galera que não está, que quer a vanguarda, a experimentação, a pesquisa, a inovação. E em termos de público, a gente sabe que para essas ações é um público reduzido. E a gente sente muita falta nesse sentido do funcionamento do Teatro Noel Rosa, porque o Teatro Noel Rosa ele está fechado e a gente lamenta muito isso, porque ele era um espaço perfeito para as realizações de eventos dos próprios professores da universidade envolvidos com pesquisa e projeto de extensão na área de cultura. E agora, infelizmente, a gente está sem o Teatro Noel Rosa. Então, com a Concha e o Odilo, a gente tem uma questão concreta, que é o gigantismo, né, do espaço. Então, certas coisas são mais complicadas de serem realizadas pela área cultural por conta disso, às vezes. E por ser palco italiano, etc, etc. Mas a Coarte, eu acho que vem um pouco dar conta disso, né? Porque é um espaço extremamente plural, com as oficinas, com as exposições e com os salões, né? Que estão sendo utilizados também agora como exposição. E a gente sempre recebe também da comunidade propostas assim, que todo mundo tem uma proposta para a área cultural, né? Todo mundo, assim. Eu já conversei com o Marcelo, a primeira conversa que eu tive com o Marcelo foi nesse sentido. Eu falei com ele, eu não lembro mais quem foi que falou isso para mim a primeira vez, mas foi algum gestor com quem eu trabalhei na área cultural, que diz o seguinte: gente, ninguém tem uma ideia brilhante para a faculdade de medicina ou para a engenharia, né? Geralmente para as exatas, né? Mas para a área cultural todo mundo tem uma proposta, um projeto, né? E a gente recebe muito isso lá, né? Assim, coisas que nós gostaríamos muito de fazer, que já pensamos em fazer e que às vezes só não fizemos porque não havia condição. Mas a gente recebe, conversa, né? Muitos alunos, né? Eu já perdi a conta da quantidade de propostas de festivais de música na Concha Acústica. Eu acho que eu já perdi a quantidade de propostas nesse sentido. Mas é uma coisa que a gente quer fazer, sempre quis fazer. Milhares de pessoas se formando com uma espécie de lugar de ascensão da intelectualidade para as classes variadas, né? E a gente gosta de ser assim. Então não está na hora ainda da gente se comparar a Princeton, a Harvard, porque esse não é um problema do Brasil ainda. Futuramente, tomara, né, que a gente possa ter essa condição. A gente pode se comparar, obviamente, ao conteúdo que a gente tem, mas não nessas estatísticas que são feitas para 5 mil alunos e para nós teria que ser feito para 30 mil alunos. Então, há também uma questão para mim aqui, que vira uma questão de urgência, sobre o lugar de uma universidade de massa no Brasil e, no nosso caso, no Rio de Janeiro. Na minha opinião, eu quero que seja uma universidade de massa, né? Ainda estamos na formação. Se eu pensar na minha família, talvez eu seja a segunda ou terceira geração de universitários. Então, é muito recente o fenômeno da universidade nas nossas próprias condições familiares. Então, precisamos ainda formar muita gente, né? Mais do que, claro, com qualidade, mas sem essa situação, por exemplo, de uma comparação com uma universidade como Princeton nos seus desenhos. Eu acho que isso é um grande engodo, assim, em todos os níveis, nos níveis para os professores, para os técnico-administrativos, para os estudantes, né? Nós estamos numa universidade de massa e isso é algo a ser pensado. A guerra de discursos é fundamental, ela é fundamental para tudo que acontece, porque ela cria o pano de fundo da opinião pública para tornar aceitável a gente não ter salários, né? E eu acho que a gente tem que ver esse diálogo com a mídia desse modo, sabe? Então, até por isso, sim, eu particularmente, eu não falo com eles, porque eu acho impossível, e defendo que não se fale, porque eu acho impossível, porque eles, como vocês colocaram, eles vão editar, eles vão manipular,
E seja lá o que for que você faça, a culpa não é sua, entendeu? Você pode ter tido a melhor performance, não adianta, entendeu? Ele vai conseguir transformar aquilo em alguma coisa que vai se voltar contra você, né? Então acho que a gente tem que construir os nossos meios de fala, sabe? A UERJ também tem, sabe, tem um departamento de comunicação, sabe? A gente tem que construir o nosso discurso da resistência pelos nossos meios, né? E aí sim também criar fatos políticos que eles não tenham como não noticiar. Porque também às vezes a gente é muito ingênuo, eu acho, de achar que a gente vai ganhar uma certa opinião pública, né, que não é ganhável, não é disputável. Porque a elite não se vê na UERJ, entendeu? Se algum dia se viu, não se vê mais. Então, aí já dialogando com a outra questão, a gente está numa precarização gigantesca. Vamos a um nível tal de precarização que até sem salário nós estamos, né? Quer dizer, agora recebemos esses 3 meses, mas até ontem, né, estávamos inclusive sem salário. Para piorar essa precarização, só se eles começarem a chicotear a gente. E ainda assim tem colegas nossos que acham que tem que dialogar com a elite, porque foram educados de que são elite, antes de dialogar com o povo, antes de dialogar com a população, que tem que se reconhecer na UERJ como perdendo um serviço público, porque o problema da gente não conseguir o apoio da população é justamente que a população acha que não está perdendo nada, porque ela não se vê aqui. Então a UERJ meio que fica num limbo, porque ela não dialoga nem com a elite, porque a elite não quer mais a UERJ. A gente quer mais que a UERJ seja privatizada para aí sim voltar a ser da elite, né? A população também não se vê na UERJ, porque não vê que o seu filho tem a chance, apesar, mesmo com o sistema de cotas, ainda é pequena a inserção. Então se você for ali na Mangueira, as pessoas não veem, ela vê a UERJ como uma passagem para pegar o metrô, né? Então também não vê por que eu vou lutar pela UERJ, né? Como eu escutei na semana passada. Eu não vou lutar pelas bolsas do CNPq, né, um morador da Mangueira. Por quê? Porque tem gente morrendo aqui na Mangueira, os pesquisadores do CNPq não estão preocupados com isso. E aí você cria uma cisão, né? Então se trata de, pelo menos do meu ponto de vista, de acabar com essa cisão. E isso a gente consegue tornando a UERJ cada vez mais popular e não tentar correr atrás dessa elite, porque ela já está perdida, né? Então quando você pensa assim, quais seriam os antidispositivos concretos com artes, olha, se a gente faz ali no Hall do Queijo, e aí essa é uma proposta meio assim, pensada agora, né? Mas que a gente já fez também no passado, até a Letícia está rindo ali. Chama as crianças da Mangueira, faz uma oficina de artes ali no Hall do Queijo, eu tenho certeza que isso dá um medo. Dá um medo, sabe por quê? Porque justamente a ponte perigosa da UERJ, a localização dela do lado da favela, é o que mais dá medo a essa elite, entendeu? Porque essa potência do diálogo da favela com a universidade é totalmente insurrecionária, entendeu? Então se eles começam a ver que está tendo atividade dentro da universidade que dialoga, de fato dialoga com a população, não dialoga projeto de extensão para fazer acordo com a empresa tal, não, entendeu? De fato dialoga com a população, entendeu? Aí sim eu acho que começa a ter um certo medo, porque eu acho que o medo que sempre foi esse, sabe? O medo, a UERJ, eu já falei isso, falei na reunião do Comando Unificado, vou falar aqui também. A UERJ é atacada porque a UERJ é potencialmente revolucionária. E a gente tem que se identificar dessa forma. Nós somos atacados porque nós assustamos, entendeu? Por quê? Porque a gente está do lado do Maracanã e do lado da Mangueira, entendeu? Quando a Mangueira veio pra cá para protestar porque estava tendo remoção, no dia seguinte caiu a liminar de parar a remoção. Gente, isso é um poder danado, sabe? A gente está parado aqui chorando em vez de explorar esse poder, entendeu? Eles estão tentando destruir, privatizar isso aqui para que esse diálogo nunca mais aconteça, para que esse espaço não seja jamais tomado pelo povo, né? Então acho que é isso que a gente tem que explorar, entendeu? Entender que eles estão nos atacando, que eles estão tentando nos destruir, porque nós somos uma potência revolucionária, e explorar para que eles tremam na base a potência revolucionária que nós somos. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro, pelas roupas, pelos carros, pelos anéis e, é claro, por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro que algum ancestral remoto lhes deixou como herança. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro, pelos cifrões que adornam esses olhos que mal piscam por seu amor ao dinheiro.
por seu amor ao dinheiro e a tudo que nega a vida, o hospício, a cela, a fronteira. Conheço vocês pelo cheiro de peste e horror que espalham por onde andam. Conheço-os por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro, Deus é um pai tão sacana que cobra por seus milagres. Conheço vocês pelo cheiro, conheço vocês pelo cheiro mal disfarçado de enxofre que gruda em tudo que tocam por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro é com ódio que replicam ao riso, ao gozo, à poesia. Conheço vocês pelo cheiro, conheço vocês pelo cheiro, cheiro um e cheirei todos. Vocês que só sobrevivem por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro fazem até das próprias filhas moeda forte, ouro puro. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro de cadáver putrefato que, no entanto, ainda caminha por seu amor ao dinheiro.